Bem-vindo a mais um Pergunte Hipnólogo, o programa em que você manda a sua pergunta lá na nossa caixinha do Instagram ou do nosso grupo secreto exclusivo de apoiadores e a gente responde aqui em forma de vídeo. Primeira pergunta: terapia feita com hipnose dá resultados perenes? Essa é a pergunta importantíssima. Afinal, será que a terapia com a hipnose não dá resultado apenas de forma superficial e que possa voltar o problema rapidamente? Essa ideia da hipnose como uma terapia superficial vai surgir lá no início da hipnose com Bernheim. Bernheim, que inclusive foi um dos pioneiros não só em hipnose, mas também em psicoterapia, foi um dos mestres de Freud. Bernheim foi a pessoa que fez Freud se atentar à importância da palavra como terapia. E foi com ele que Freud aprendeu a fazer hipnose. Ele teve o primeiro contato com Charcot, mas Freud não se identificou em nada com as técnicas de Charcot e preferiu trabalhar com as ideias de Bernheim, que envolviam a palavra, a sugestão. E como que era essa terapia da época de Bernheim? Era um método que Freud chamou de método sugestivo. Em outras palavras, a pessoa era hipnotizada e tinha uma sugestão direta de remoção do sintoma. Por exemplo, a pessoa estava ansiosa, aí era hipnotizada e falava: agora você fica calmo. Não tinha psicoeducação, não tinha análise funcional, não tinha nada. E o que Freud percebeu naquela época? Freud percebeu que existiam vários problemas com o método sugestivo de Bernheim. Freud percebeu que ainda que a sugestão pegasse, que muitas vezes a pessoa criava um novo sintoma. Freud chamou isso de deslocamento de sintoma. Por exemplo, vamos supor que a pessoa fuma. E ela fuma devido à ansiedade no trabalho. Aí, no método sugestivo, lá de Bernheim, a pessoa seria hipnotizada e receberia a sugestão: agora você não fuma mais. Como aquela causa circunstancial da ansiedade no trabalho não foi trabalhada, nenhum tipo de psicoeducação foi feita, nenhuma análise funcional do sintoma foi feita, existia apenas a remoção desse sintoma, que era fumar. Aí, consequentemente, a pessoa acabava desenvolvendo novos artifícios para poder lidar com a ansiedade no trabalho. Então ela começava a comer mais, por exemplo. Freud chamou isso de deslocamento de sintoma. É por isso que, até hoje, as pessoas têm essa ideia de que a terapia com hipnose é algo superficial. No entanto, a gente está falando de métodos do final do século XIX e início do século XX. A hipnose séria feita com base em evidências é feita em cima de técnicas já consagradas da psicologia, como dessensibilização sistemática. Ou seja, a hipnose vai ser usada para aumentar o engajamento e a percepção do cliente durante a técnica. Então, por exemplo, aquela técnica que já seria feita para a pessoa que tem medo de viajar de avião, vai ser feita com a pessoa também na hipnose. É a mesma técnica. Só que a hipnose vai acelerar o trabalho, vai acelerar o resultado, porque a hipnose aumenta o engajamento do cliente com aquilo que ele está imaginando, que ele está visualizando. Então, se você usar a hipnose baseada em evidências, conectada com terapias comportamentais, é claro que os resultados vão ser duradouros. O que são movimentos ideomotores? Os movimentos ideomotores são aqueles movimentos que o nosso corpo faz de forma inconsciente. A gente realmente não percebe. Mas eles vão ser feitos porque a gente está pensando numa ideia. Por exemplo, tem um exercício muito famoso na hipnose, que é o da levitação do braço. Você pede para a pessoa imaginar que tem um balão e o braço vai começar a subir. A pessoa imagina o balão, ela imagina a mão levitando. Só que aí o braço começa a subir como se por conta própria. Então, quando a pessoa está sendo hipnotizada e tem uma movimentação ideomotora, que é qualquer movimentação do corpo que envolve imaginação, e a pessoa não mexe intencionalmente, ela sempre vai ter a sensação de que está acontecendo sozinho. Então, o movimento ideomotor, ele ganhou bastante notoriedade quando as pessoas começaram a investigar o pêndulo. Tinham aquelas práticas que envolviam um pêndulo, a pessoa colocava o pêndulo e fazia perguntas para o pêndulo. E o pêndulo começava a girar no sentido horário, anti-horário, de várias formas diferentes. A pessoa tinha a sensação que aquela movimentação era devida a espírito, qualquer coisa do tipo. Mas na verdade era ela mesma que estava mexendo. Movimentos minúsculos que surgiam devido ao pensamento. Então, movimentos ideomotores são esses movimentos que geralmente surgem inconscientemente devido à nossa imaginação. Existe recomendação para o uso da hipnose para tratamentos de síndrome do intestino irritável? Você acredita que existem sim? Aliás, não é novidade que o nosso sistema digestivo é extremamente sensível às nossas emoções e aos nossos pensamentos.
Isso não é novidade nenhuma. No entanto, a gente já tem bastantes evidências, vou colocar no link da descrição desse vídeo, do uso da hipnose para ajudar pessoas que têm síndrome do intestino irritável. Como me tornar um hipnoterapeuta? Como já disse algumas vezes, hipnoterapeuta não é uma qualificação, porque hipnoterapia não é um tipo de terapia. Mas vamos supor que você quer se tornar um psicoterapeuta que trabalha com hipnose. Primeira coisa que você tem que aprender é como hipnotizar as pessoas. Aprender a hipnotizar certamente é o primeiro passo. E tem um ponto importante nisso. É muito comum pessoas que trabalham com hipnose clínica não terem segurança para fazer hipnose. Então, se você quer incorporar a hipnose na sua prática clínica, comece a hipnotizar as pessoas em qualquer lugar. Churrasco, festinha, enfim. Hipnotize as pessoas porque você vai precisar de ter confiança para executar as instruções, os métodos associados com a hipnose. Então, para você se tornar um psicoterapeuta que usa hipnose, o primeiro passo é você aprender a hipnotizar as pessoas com bastante confiança. E, inclusive, o maior erro da pessoa que está aprendendo hipnose é ela ficar o tempo todo esperando o momento certo para usar. Então, a pessoa fica estudando hipnose, estudando, fica com medinho de um negócio dar errado, da mãozinha do coleguinha no colar, aí nunca coloca em prática. Começou a estudar, já começa a praticar. E eu já te falo que as suas primeiras 50 hipnoses vão ser ruins mesmo. Vai começar a ficar bom da número 51. Então faça essas 50 primeiras hipnoses o mais rapidamente possível. Então o primeiro passo para se tornar um psicoterapeuta que vai trabalhar com hipnose é dominar a ferramenta da hipnose. Agora, o segundo é aprender técnicas de psicoterapia. Aí, geralmente, o terapeuta vai estudar o humanismo de Carl Rogers. Inclusive o CVV, Centro de Valorização da Vida, tem vários voluntários que são leigos. É um trabalho totalmente baseado no trabalho de Carl Rogers. Então algumas pessoas vão estudar o Carl Rogers. É comum quem trabalha com aconselhamento pastoral também estudar o Carl Rogers. Ou então a pessoa vai mais para a área do comportamento. Aí estuda um pouco de Skinner, análise funcional, reforço, punição e tudo mais. Pessoas com transtorno de déficit de atenção podem ser hipnotizadas? Com certeza absoluta podem. Hipnose envolve concentrar-se numa ideia. As pessoas acham que transtorno de déficit de atenção são pessoas que não conseguem se concentrar. Não é verdade. O problema do transtorno do déficit de atenção está em controlar a atenção. Ou seja, a pessoa vai ter uma tendência de se concentrar demais em alguns assuntos, não conseguir se concentrar nada em outro. Então tem pessoas que têm transtorno de déficit de atenção, mas conseguem se envolver tanto nas instruções da hipnose, gostam tanto de hipnose, que acabam sendo normalmente hipnotizadas. Inclusive, eu conheço várias pessoas que são sonambúlicas, que é o termo popular que a gente dá para essas pessoas que respondem muito bem à hipnose, várias pessoas que são sonambúlicas e que têm transtorno de déficit de atenção. Então, o transtorno de déficit de atenção não é uma contraindicação para você ser hipnotizado. E lembrando que tem muita gente que acha que tem transtorno de déficit de atenção e nunca foi no médico. Acha simplesmente porque é desatento. Não. Esses diagnósticos têm que ser feitos por um profissional adequado, beleza? E esse foi mais um Pergunte ao Hipnólogo. Quer mandar sua pergunta? É fácil demais. É só você responder a caixinha que tem lá no Instagram. Ou participar do nosso grupo secreto de apoiadores. Está gostando desse tipo de conteúdo? Então, por favor, participe da nossa campanha do Apoia-se. A gente, infelizmente, ainda corre o risco de ter que acabar com esse canal. Então, se você gosta dele, por favor, participe. Se todo mundo ajudar com um pouquinho, em breve a gente já está totalmente independente. E até a próxima.